que têm esses olhos compostos. E para elas, que é uma coisa bem interessante, ó, eu vou ler isso aqui. Os animais enxergam o mundo como se fosse um vídeo contínuo. Na realidade, porém, o que fazem é conectar imagens enviadas dos olhos ao cérebro em uma determinada quantidade de vezes por segundo. Para os humanos, são 60 flashes por segundo. Para a tartaruga, 15. E para as moscas, 250. Então, eu vi isso numa matéria da BBC, né, que é um jornal, e aí ele dá um exemplo do relógio passando. Para tartaruga, é como se o relógio estivesse passando bem mais rápido do que para a gente. Para a gente, ele vai estar passando na velocidade que a gente enxerga, né? Mas para a mosca, é como se ela estivesse enxergando esse relógio passando bem lentamente. Muito mais lentamente do que para a gente. Eles até explicam nessa matéria que a gente não pode se frustrar, por isso que é difícil matar ela. Porque é como se a gente estivesse em câmera lenta. O mundo para ela é como se estivesse em câmera lenta em relação para a gente. Então, a gente vai lá para bater com toda a velocidade do mundo, mas ela tá vindo aquele ali assim, ó. Ela é muito rápida. Então, justamente porque ela voa também, ela tem que ser ágil para ver o mundo também à volta dela muito rápido. Também tem uma coisa, ó, o olho dela, o nervo que transmite o sinal do olho para o cérebro, ele é bem pequenininho. Então, o caminho também desse sinal elétrico, ele também é pequeno. Então, isso também é uma vantagem. E também nessa matéria ela fala que quanto menor o animal, geralmente mais flashes que essas imagens. É como se, então, quanto menor, ele enxerga o mundo em câmera lenta, com mais detalhes. E quanto maior o animal, menos flash, então enxerga como se fosse rápido, umas coisas mais rápido. Então, vamos conhecer o olho. Eu vou dar o exemplo aqui do olho humano. Aqui, gente, a gente tá vendo aqui o olho como a gente enxerga, né? Que tem a pele por cima, a pálpebra. Mas aqui eu tô mostrando para vocês os músculos, que tem uma função importante no olho, né? A gente só consegue virar o olho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, por causa desses músculos aqui, que permite essa movimentação e faz a gente direcionar o olhar para onde a gente quer, né? Então, a gente cobre uma visão maior. No caso, por exemplo, uma diferença aqui que tem nesses olhos aqui, eles são fixos, ele não consegue mover para um lado e para o outro. Só que também, ó, eles estão cobrindo uma área muito grande. Então, eles conseguem ver de todos os ângulos, daqui, daqui, daqui. Então, eles não precisam nem se movimentar o olho. Já a gente não, a gente tem uma abertura, só que a gente consegue aumentar essa visão da gente movimentando o olho para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então, a importância aqui desses músculos. A primeira parte aqui que eu quero mostrar para vocês, a parte branca do nosso olho, que a gente conhece, ela tem um nomezinho chamado esclera. Então, essa parte branca aqui, ela é chamada de esclera. Nos cavalos, uma curiosidade, que essa esclera é preta. Então, por isso que o olho do cavalo, a gente enxerga o olho dele todo preto. Na verdade, é porque a esclera do cavalo é preta. Eu queria mostrar para vocês, ó, aqui está a esclera, e a esclera, na parte da frente, onde a gente vai ser, onde vai ter a visão, ela é transparente. Então, aqui ela é branca, mas aqui ela já é transparente, que é para permitir a entrada da luz no olho. Então, a luz vem de fora aqui, e é para entrar aqui no olho, precisa que seja transparente. Então, nessa parte aqui da frente, a esclera, ela vai ser chamada de córnea, essa parte da frente. E ela pode, inclusive, pode ficar esbranquiçada, pode acontecer dela ser prejudicada, e aí pode trocar. Por isso tem o transplante de córnea também, que às vezes fica danificada essa parte do olho. A segunda coisa que a gente vai ver aqui agora é a íris. A íris é essa parte que deixa o nosso olho com cores diferentes. Então, existem olhos azuis, olhos verdes, castanhos, por causa da íris. Então, essa parte aqui é a íris, mas nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, a íris vai ser essa partinha aqui. Vocês estão vendo? E a pupila? A pupila é essa parte preta. Só que você sabia que essa parte preta, na verdade, ela é um buraco?
essa parte preta que a gente chama de pupila é um buraco. Ó. A gente pode ver aqui, ó, que não tem nada nessa região aqui que eu estou circulando. Ó. Não tem nada. Ela é só um buraco. Inclusive, tem algumas cirurgias que fazem no olho, que passa justamente aqui, ó, passa uma agulha por aqui, para acessar a parte interna pela pupila. É bem interessante. Dá uma aflição, mas acontece e não causa nada. Como é que a pupila, ela tem essa função, ela é o buraco do olho que permite a luz entrar. Então, assim, quanto mais luz no ambiente, menor a gente precisa que esse buraco seja, porque se tem muita luz, então não precisa ter muita luz entrando aqui para dentro do olho. Agora, se tem pouca luz, então a gente vai aumentar essa pupila, para deixar mais luz entrar. Então, quando está claro, a gente está no ambiente claro, fora de casa, por exemplo, a nossa pupila está mais pequenininha, está contraída. E quando a gente está no ambiente, tipo, dentro de casa, que está escuro, a pupila, ela aumenta de tamanho, que é para deixar mais luz entrar aqui para dentro, e a gente conseguir enxergar melhor. Quem é que faz isso, essa contração e essa abertura? É justamente a íris. A íris que faz essa abertura e esse fechamento da pupila. Que a pupila, como eu falei para vocês, é só o buraquinho aqui do meio. A próxima coisa que a gente vai ver aqui no olho, deixa eu ver, pode ter a ver com as emoções também? Não, pode sim. Pode sim, tem a ver. Dizem que quando a gente está apaixonado por alguém, a pupila ela se dilata, né? No caso, ela fica mais aberta, justamente porque a gente fica com vontade, inconscientemente, né? Claro, mas assim, o corpo ele quer perceber mais aquela pessoa, quer enxergar melhor ela. Então, ela acaba se dilatando para poder tentar enxergar melhor aquela pessoa que está na nossa frente. Então, aqui, o cristalino. O cristalino é tipo essa lente aqui, que fica mais interna, depois da pupila, então, depois do buraquinho, ó, aqui tá a íris, tá de verde. A gente tem o cristalino, que é uma lente formada tipo de proteína. Vocês vão ver depois o que é proteína. Então, o cristalino, ele vai servir, gente, para focalizar a luz aqui para dentro do olho. Então, a luz, ela tá aqui fora, ela tá partindo, e aí vem para cá no cristalino, e ele permite focalizar. Então, se o objeto está mais longe, se o objeto está mais perto, esse cristalino, ele muda o formato dele para permitir ajustar melhor a imagem. Então, por exemplo, se a gente está vendo uma coisa que está mais distante, esses músculos aqui, eles se contraem e esticam. Então, o cristalino ele fica mais alongado, fica mais assim. Então, mas se a gente está querendo ter uma coisa mais de perto, isso aqui, ele é contraído, na verdade, ele é relaxado, e aí esse cristalino, ele fica de um formato mais ovalado, fica mais gordinho, menorzinho, para enxergar uma coisa que está mais perto. Então, Thalita, oi. quando faz uma cirurgia de raspagem, no caso, o que é que acontece? Na raspagem, no caso, é quando tem crescendo alguma coisa aqui tipo na É, esclera. Então, eles só vão tirar essa camada que está aqui, por exemplo, vão retirar, que acontece a raspagem é uma coisa mais externa, então nem tem tanto perigo assim. Só se a pessoa, né, não tiver treinada e cortar aqui, né? Mas eu acho que isso é meio que raro de acontecer. Mas tem também cirurgia de glaucoma, de outras coisas. Acho que é glaucoma, não estou confundindo. Acho que eu estou confundindo. Mas enfim, tem umas coisas que acontecem aqui no olho também, que a visão fica esbranquiçada. Às vezes também a córnea, ela endurece, enfim, ela fica ruim, aí tem que trocar também. Aí a cirurgia envolve cortar essa parte fora e pegar de outra pessoa e costurar aqui. No caso, de uma pessoa que morreu, né? Aí costura aqui e a pessoa volta a enxergar. uma pessoa que morreu, A gente pode fazer, quando a gente oxi, morre, no caso, se quiser, a doação dos órgãos. ah, sim, sim, sim. Aí tira a córnea, por exemplo, é um dos órgãos que pode ser doado. Pronto, aí o cristalino vai ser essa lente aqui que está interna.
E ela serve para, como eu disse a vocês, focalizar os objetos aqui de fora. Então, se o objeto está mais longe, ele fica assim mais estreitinho. Se o objeto está mais perto, ele fica mais arredondado. E aí tem essa doença que é chamada de presbiopia, que o que acontece? O cristalino, como eu falei para vocês, ele estica e se contrai para focalizar os objetos. Na presbiopia, é quando essa doença é relacionada às pessoas quando elas estão mais velhas. O que acontece? A elasticidade ela diminui desse cristalino. E aí ele não consegue mais fazer essa contração. Então ele não consegue mais focalizar os objetos que estão perto aqui do olho. E aí por isso que a maioria das pessoas, quando vai ficando mais velha, vai precisar de usar óculos para ajudar. O óculos é justamente como se fosse assim, um cristalino fora do olho. Então a pessoa tem algum defeito na visão, provavelmente é devido ao formato do cristalino. E aí ela precisa usar o óculos que é para corrigir esse direcionamento da luz. E aí, agora a gente está falando só aqui da passagem da luz, de focar a luz, mas a parte mesmo que é responsável por absorver a luz é chamada de retina. E a retina, nessa imagem aqui, ela é essa parte que está em amarelinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem muito nome aqui nessa foto, né? Mas essa parte aqui é amarela. Que eu tentei circular. Então, aqui na retina, a gente vai ter essas células especiais, que são chamadas, são duas. É o bastonete e o cone. Falando de maneira simples para vocês, Já ouviu falar. o bastonete, que é essa daqui, ela vai ser responsável por enxergar as coisas meio que preto e branco. Então, ele vai dar uma definição, ela é melhor para a visão noturna, por exemplo. E o cone é o responsável para a gente enxergar as cores. Então, por exemplo, tem animais que eles nem, não têm cone ou têm poucos cones, que eles enxergam mais com bastonetes. Por exemplo, os gatos, eles são animais que, hoje não, mas assim, felinos, eles vivem mais durante a noite, assim, eles usufruem, o dia deles, assim, ativo é mais durante a noite. Então, a visão de alguns mamíferos noturnos, ela é melhor de noite e eles não têm tanto cones, porque de noite não tem tanta luz. Eles têm mais bastonete. E aí, durante o dia, por não ter tanto cone, eles não enxergam como a gente enxerga, muito colorido. Eles enxergam uma coisa mais pastosa, assim, meio que sem cor, sabe? Mas a gente não. Os humanos, a gente é mamífero, só que a gente se habituou a viver mais durante o dia e não durante a noite. A gente tem cones sim. Então, são 3 cones, tem 3 tipos de cones também. Ó, aqui tem os bastonetes, que eu falei para vocês, que é responsável mais pela visão em preto e branco. E aqui tem os cones, ó. Tem 3 tipos de cones. Os cones que têm um pigmento adaptado para enxergar a cor vermelha, os cones que têm os pigmentos para a cor verde e os cones que têm o pigmento para a cor azul. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu não estou vendo o chat. Demência por quê, Eliza? A lente que tu falei, tu é a lente de contato? Que tu perguntou se prejudica? Eu acho que não prejudica, a não ser que você, por exemplo, coloque errado ou fique muito tempo, porque precisa do olho hidratar, né? E aí, querendo ou não, a lente ali, ela vai estar prejudicando. Se você tirar errado, por exemplo, ou se tiver cair um cisco no olho, na hora de você tirar, você arranhar. Então, pode ser assim, esses danos, mas não da lente em si, do mau uso dela. Se não usar direitinho, se não tirar, se não lavar direito, se não colocar colírio, na verdade não é colírio, é também, a gente esqueci o nome, soro fisiológico no olho para hidratar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, os cones que são os responsáveis por enxergar, por fazer a gente enxergar colorido, tem 3 tipos principais, que eu falei, os responsáveis pelas cores verdes, vermelhas e azuis. E vocês sabem que essas cores são as cores primordiais, né? Você já ouviu falar disso. E essas cores, quando a gente mistura elas formam todas as outras cores.
Por exemplo, vermelho e azul pode formar roxo. Acho que verde e azul, não, verde e vermelho, não lembro mais qual forma amarela. Sou meio esquecida, não sou muito boa nisso.